A ascensão da dinastia Tudor para o poder na Inglaterra foi um momento realmente importante na história do país. Terminou muitos anos de guerras civis e estabeleceu a fundação para uma nova era de estabilidade e prosperidade. Esse processo começou no final do século X, quando Henry Tudor, o representante da Casa de Lancaster, venceu uma batalha decisiva e se tornou rei sob o nome de Henrique VI. A ascensão em si era importante entender como isso aconteceu, e para esse fim, vamos dar uma olhada nos eventos que antecederam seu triunfo e o contexto complexo em que ele operou. A história começa com a Guerra das Rosas, que durou a partir de meados do século XV. Essas guerras foram uma série de conflitos armados entre dois ramos das dinastias reais. A luta pelo trono entre os Plantagenetes, a Casa de Lancaster, e a Casa de York começou depois que o rei Henrique VI, um lancastriano, não conseguiu lidar com os problemas do país. Seu reinado, iniciado em 142, foi marcado por instabilidade política, dificuldades econômicas e guerra com a França. Em 1450, a Guerra de 100 Anos havia tornado seu poder bastante fraco, então a nobreza começou a desafiar sua reivindicação ao trono. Richard, Duque de York, tornou-se o principal candidato da coroa da Casa de York. Ele reivindicou uma reivindicação mais forte ao trono através de sua mãe, que desceu da linha de Plantagenet mais antiga. Quando Richard foi vitorioso na Batalha de St. Albans, capturando o rei, Henrique VI, as coisas procuraram por ele. Ele foi libertado pelos partidários lancastrianos, e a guerra continuou por um tempo. As décadas seguintes foram preenchidas com uma série de batalhas onde o poder continuava mudando de mãos. Em 1461, o filho de Richard, Edward, se proclamou rei Edward IV após a vitória em Toton, que foi uma das batalhas mais sangrentas da história inglesa. Henrique VI foi deposto e fugiu, mas seus apoiadores continuaram lutando. Enquanto isso, Henry Tudor nasceu. Em 28 de janeiro de 1457, o pai do futuro rei Henrique VII, Edmund Tudor, conde de Richmond, faleceu no Pembroke Castle, no país de Gales. Ele tinha apenas 3 anos quando nasceu, e sua mãe, Margaret Beaufort, tinha apenas 13 anos quando ela deu à luz. Margaret era dos Beauforts, um ramo dos Lancastrianos, que eram descendentes de João de Gaunt, o terceiro filho do rei Edward II e sua amante e depois esposa, Catherine Swynford. Os Beauforts foram legalizados, o que foi um grande negócio. A reivindicação deles ao trono foi um pouco controversa, o que tornou a alegação de Henry Tudor mais fraca por lei. Após a morte de Edward IV em 1483, o poder passou para seu filho, o jovem Edward I. Mas seu tio, Richard, Duque de Gloucester, apreendeu o trono, tornando-se Richard II. Esse golpe ocorreu rapidamente em junho de 1483. Richard declarou os filhos de Edward que nasci legalmente, referindo-se ao casamento de seu pai Elizabeth Vauduel, teria sido inválido, e isso levou a alguma confusão. 2 príncipes, Edward e seu irmão Richard, foram levados para Tavera e desapareceram, o que levou a rumores de sua morte. Isso deixou alguns nobres infelizes, e muitos deles começaram a procurar um líder diferente do Richard II. Até então, Henry Tudor já estava vivendo no exílio na Grã-Bretanha há 14 anos. Ele fugiu para lá em 1471. Juntamente com seu amado tio, Jasper Tudor após a Batalha de Tewkesbury, onde Edward, príncipe de Gales e filho de Henrique VI, foi morto na Grã-Bretanha, o pobre Henry estava sob a proteção do Duque Francis II. A vida no exílio era muito perigosa. Richard II tentou transformar Henry, oferecendo uma recompensa ao Duque, mas ele recusou. O pobre Henry cresceu nas sombras, aprendendo assuntos militares e diplomacia, que mais tarde o ajudaram na luta pelo trono. Em 1485, a situação na Inglaterra havia melhorado para Henry. O reinado de Richard II foi cada vez mais descontente e suas políticas tributárias eram duras. É difícil de acreditar, mas alguns dos nobres começaram a se voltar contra Henry depois que ele tomou medidas contra a oposição e os rumores se espalharam sobre o assassinato de seus sobrinhos. Isso incluía alguns dos nobres que já haviam apoiado os yorkistas, mas agora eles estavam procurando um novo líder. Howborough Henry. Ele se tornou um símbolo de esperança para os lancastrianos e os yorkistas descontentes. Sua mãe, Margaret Beaufort, permaneceu na Inglaterra e negociou ativamente com potenciais aliados, incluindo a família Vaudeville, parentes de Elizabeth de York, filha de Edward IV. Então, Henry começou a se preparar para uma invasão. Ele pediu ajuda do rei Carlos VII da França, que lhe forneceu A.B.O. A França estava interessada em enfraquecer seu rival de longa data, a Inglaterra, e viu Henry como uma maneira de alcançar esse objetivo.
Os Lordes Gales, que se lembraram da origem de Tudor do país de Gales, prometeram apoio adicional. Henry também contava com nobres ingleses descontentes que estavam prontos para se juntar a ele. Essa escolha foi estratégica. O país de Gales era uma região onde os Tudors tinham raízes profundas, e a população local era solidária a Henry devido à sua herança galesa. Seu exército era cerca de 2.000. Mas ele esperava que pudesse aumentá-lo com recrutas locais. Henry marchou pelo país de Gales, incentivando os apoiadores a se juntar à sua causa. Seu banner era um dragão vermelho, um símbolo da tradição galesa que enfatizava sua conexão com a região. À medida que o exército de Henry avançava, ele se juntou a Service Thomas, um influente soldado galês. O senhor veio com cerca de 500 soldados, o que foi uma grande ajuda. Fazia Henry se sentir mais forte e mais confiante antes da batalha. Ao mesmo tempo, Henry enviou uma mensagem aos nobres ingleses. Ele prometeu mostrar misericórdia para aqueles que o apoiaram. Ele também ameaçou punir aqueles que permaneceram leais ao antigo regime. Richard II. Richard II descobriu o desembarque e viu que as forças de Henry eram muito menores. Richard era um general inteligente e experiente. Ele havia mostrado sua bravura em outras batalhas, e muitos senhores importantes, como John Howard, o Duque de Norfolk, o apoiaram. Mas também havia incerteza. Alguns nobres, incluindo os dois irmãos, Lord Thomas e Sir William Stanley, se conheceram em 22 de agosto de 1485, na Batalha de Bosworth, perto da bela cidade de Leicester. A terra estava rolando com colinas e pântanos, o que tornava complicado para os soldados se movimentarem. Henry colocou suas tropas em terreno alto, usando as características da terra para protegê-las. Naquela época, seu exército havia crescido para cerca de 5.000 fortes. A batalha começou com uma enxurrada de flechas e artilharia, mas as forças galesas e inglesas se mantiveram fortes. As forças de Henry, lideradas pelo experiente John de Vere, conde de Oxford, bravamente resistiram ao ataque inicial. O ponto de virada veio quando Richard viu Henry, cercado por um pequeno grupo, e decidiu lançar um ataque pessoal, na esperança de terminar rapidamente a batalha. Ele liderou sua cavalaria pela encosta, mas naquele momento, os irmãos Stanley, que estavam observando do lado de fora, o lado de Henry estava na batalha, e suas tropas foram capazes de atingir o lado de Richard, o que fez sua linha quebrar. No caos da batalha, o pobre Richard II foi cercado e morto. É de partir o coração ouvir que seu corpo foi invadido de espadas e seu capacete estava arrancado de sua cabeça. A morte do rei perturbou seu exército, e logo os iorquistas tiveram uma vitória que marcou o fim de sua jornada para o trono. No campo de batalha, ele foi nomeado King, e um de seus apoiadores colocou após sua grande vitória em Bosworth. Henry tirou a coroa do corpo de Richard e chegou a Londres. Lá, ele foi recebido com tanta alegria em 30 de outubro de 1485. Ele foi coroado rei da Inglaterra como Henrique VI de Westminster. Este foi o fim das Guerras das Rosas e o início de uma nova dinastia. Mas a batalha foi apenas o primeiro passo. Demorou anos de trabalho duro para manter a paz e reunir as pessoas. O caminho de Henry para o trono era um pouco rochoso, para dizer o mínimo. Ele teve que confiar no apoio de seus aliados, lidar com alguns inimigos muito sorrateiros e, é claro, sua própria determinação. A Batalha de Bosworth não foi apenas uma vitória militar, era um símbolo da Inglaterra se mudando para uma nova era. Henry Tudor, que pode não ter tido a melhor reivindicação para a coroa, usou o caos da guerra a seu proveito. Sua ascensão foi o resultado de um conjunto complexo de circunstâncias em que a bravura pessoal desempenhou um grande papel. É fascinante como a habilidade e a sorte política trabalharam juntas para criar as condições para a ascensão da dinastia Tudor, que mudou o curso da história da Inglaterra. A decisão de Henrique VII de se separar da Igreja Católica foi um evento importante que moldou o cenário religioso e político do país por séculos vindos. Henrique VII, o segundo monarca de Tudor que assumiu o trono em 1509, já foi filho devotado da Igreja Católica. Ele até recebeu o título. O Papa Léo X era um verdadeiro defensor da fé. Ele trabalhou duro contra a heresia e teve um relacionamento especial com Martin Luther. Mas as circunstâncias que cercam seu casamento e sua busca por um herdeiro fizeram com que ele tivesse uma pausa radical com Roma. O efeito desse intervalo foram sentidos muito além de seu reinado. Uma das principais causas de conflito foi a situação com a primeira esposa de Henry, Catarina de Aragão. Catherine era da poderosa Casa Real Espanhola. Ela também era viúva do irmão mais velho de Henry, Arthur, que havia morrido.
Logo após o belo casamento em 1502, o casamento em 1509 pretendia fortalecer a aliança entre a Inglaterra e a Espanha. Com o tempo, no entanto, tornou-se uma fonte de tensão. Durante o casamento, Catherine deu à luz vários filhos, mas, infelizmente, a maioria deles morreu na infância. A única criança sobrevivente era sua filha, Mary, nascida em 1516. A ausência de um filho causou ansiedade de Henry, pois, naquela época, a estabilidade da dinastia dependia diretamente da disponibilidade de um herdeiro. Henry estava procurando uma saída de uma situação complicada. Ele precisava de um herdeiro para continuar a linha de Tudor e impedir qualquer guerras para o trono. Em meados dos 20 e poucos anos do século XV, ele começou a pensar em Ana. Ela trabalhou na corte, era inteligente e era bonita. Henry pensou em se casar legalmente, mas isso significaria terminar com Catherine, o que seria difícil para os católicos. A doutrina só era possível através da anulação aprovada pelo Papa, Henry. Isso foi baseado em um texto do livro de Levítico que dizia que seu casamento com Catherine não era originalmente pecaminoso e, portanto, não é abençoado por Deus. Isso explicou por que eles não tinham filhos. Em 1527, Henry e seus conselheiros pediram ao Papa Clemente VI um divórcio. Eles enviaram argumentos a Roma, apoiada por argumentos teológicos, alegando que o casamento com Catherine é uma situação complicada. A coisa toda ficou um pouco complicada pelo contexto internacional. Catherine era tia de Charles V, Sacro Imperador Romano, cujo exército demitiu Roma no mesmo ano. Isso basicamente fez do Papa um refém dos interesses imperiais. Clemente VI estava em um lugar difícil. Ele realmente queria manter o apoio da Inglaterra, mas também estava com medo de Charles V, que estava determinado a manter as coisas do jeito que eram. As negociações entre seus parentes demoravam muito tempo e o Papa era muito paciente. Ele ofereceu alguns compromissos, como enviar o caso à Inglaterra para seus pensamentos ou esperar para tomar uma decisão. Mas Henry queria que as coisas fossem decididas imediatamente. Enquanto essas conversas estavam acontecendo na Inglaterra, ele começou a procurar maneiras de resolver o problema por conta própria. Em 1529, ele reuniu um grupo de pessoas para falar sobre isso. Este grupo é chamado de Parlamento da Reforma. Até 1536, Henrique VIII desempenhou um papel importante ao romper com a Igreja Católica. O parlamento começou a aprovar leis que restringiam a influência do Papa na Inglaterra. Um dos primeiros passos foi o Ato de Redução dos Anates, aprovado em 1532. Esta lei reduziu os pagamentos à Igreja Inglesa em favor de Roma. Foi acompanhado pela ameaça de uma cessação completa dos fluxos financeiros para o Vaticano, que sinalizou a prontidão de Henry para uma ação drástica. Enquanto isso, as coisas estavam mudando. Em 1532, Henry encontrou um aliado em Cranmer, que foi nomeado arcebispo de Canterbury. Alguns círculos católicos se opuseram a isso, mas foi um passo importante porque Cranmer estava preparado para agir do melhor interesse de Henry. No início de 1533, após o casamento secreto de Henry de Slade-Balen, que estava grávida, Cranmer convocou um tribunal eclesiástico em maio daquele ano. Ele declarou oficialmente o casamento de Henry e Catherine. É difícil de acreditar, mas algumas pessoas disseram que isso era contra as leis divinas. Isso causou alguns problemas para a esposa legal de Anne Corote e sua filha Elizabeth, nascida em setembro de 1533. O Papa Clemente VI foi colocado sob muita pressão de Charles V, mas ele ainda disse que as ações de Henry e Cranmer estavam erradas. Em julho de 153, ele fez uma declaração oficial dizendo que o casamento com Catherine era legal e que Henry precisava levar Catherine de volta. Ele disse que se Henry não o fizesse, seria excomungado. Mas, infelizmente, Henry não ouviu esse aviso. Para solidificar ainda mais sua posição, seu próximo passo foi a adoção da lei que proíbe apelações, que entrou em vigor em 153. Este ato fez com que os peticionários ingleses não pudessem mais pedir ajuda ao Papa com qualquer assunto relacionado à Igreja. Em vez disso, todo o poder foi para as autoridades nacionais. Então, de certa forma, Henry basicamente desconectou a Inglaterra do sistema legal de Roma. Isso lançou as bases para uma estrutura independente da Igreja, o que levou ao ato de supremacia. O Iamem aprovou este documento em 1534, e foi um grande negócio. Ele disse que Henrique VII era agora a pessoa mais importante da Igreja na Inglaterra. Isso significava que o rei tinha muito poder sobre a religião no país. Ele poderia escolher bispos, administrar dinheiro da Igreja e decidir o que as pessoas acreditavam.
Ele não precisava mais pedir permissão de Roma. O ato veio com um juramento de lealdade, que deveria levar todos os funcionários e clero a bordo. Mas algumas pessoas, como Sir Thomas More, um ex-senhor, não queriam dar um juramento. O chanceler e John Fisher, bispo de Rochester, enfrentaram momentos difíceis. Eles foram punidos muito até serem executados em 1535. Quando a Inglaterra quebrou os laços com a Igreja Católica, trouxe grandes mudanças para o país. Uma das mudanças mais importantes foi a decisão de substituir os mosteiros. Isso era algo em que Thomas Cromwell, principal consultor de Henry desde meados dos 30 anos do século XV, estava trabalhando. Cromwell era um administrador pragmático e ambicioso. Ele viu os mosteiros como uma fonte de riqueza que poderia ser usada para fortalecer a coroa. Em 1536, foi aprovado o primeiro ato de dissolução de pequenos mosteiros, fechando os mosteiros com uma renda inferior a 200 libras por ano. Isto foi seguido pelo segundo ato em 1539, que se estendia a grandes mosteiros. Em 1540, mais de 800 mosteiros foram fechados e suas terras e tesouros foram levados. Isso aconteceu apesar de muitas pessoas ficaram tristes com isso e tentaram impedi-lo. As pessoas que apoiaram os mosteiros ficaram muito chateadas, especialmente nos condados do norte, onde as pessoas eram muito religiosas. Em outubro de 1536, um grupo de pessoas se reuniu e se rebelou contra isso. Este evento é chamado de Peregrinação de Grace de Robert Esk. Liderou um movimento que reuniu dezenas de milhares de pessoas. Eles estavam preocupados com as mudanças e queriam que as coisas voltassem do jeito que eram antes. Eles estavam especialmente preocupados com os mosteiros. Henry não estava disposto a ceder, então começou a conversar com os rebeldes. Ele prometeu pensar no que eles estavam pedindo. Mais tarde, mas ficou claro que Henry estava determinado a defender seu novo plano para a igreja. Henry pode ter rejeitado a autoridade do Papa, mas ele não estava procurando dar tudo de si e iniciar uma reforma protestante completa. Ele era um cara bastante conservador, mantendo muitas tradições católicas como usar o latim para a missa. Ele não gostava de nenhuma dessas ideias radicais. Então, ele criou a Igreja Anglicana, que era essa mistura legal de catolicismo e a ideia de primazia real. É compreensível que isso tenha causado algum descontentamento entre os católicos e apoiadores de reformas mais profundas. Mas permitiu a Henry manter o controle sobre a esfera religiosa. A pausa com a Igreja Católica realmente fortaleceu seu poder. A excomunhão, oficialmente confirmada pelo Papa Paulo II em 1538, fez da Inglaterra um par entre os poderes católicos da França e o Sacro Império Romano. Embora seus rivais tradicionais tenham pensado em se unir contra Henry, o rei usou o dinheiro que recebeu dos mosteiros para pagar por seu exército e marinha. Foi uma grande jogada, e é importante lembrar que veio com algumas mudanças, como quem poderia possuir terras. Muita terra acabou nas mãos de pessoas que não faziam parte da igreja. Os nobres que eram leais a Henry ajudaram a fortalecer a posição da aristocracia que apoiava as reformas. Mas, ao mesmo tempo, isso criou instabilidade social porque muitos camponeses e pessoas pobres que dependiam anteriormente da caridade monástica foram deixadas sem apoio. Além disso, a dissolução dos mosteiros destruiu importantes centros de educação e cultura. No entanto, entendo que a pausa com a Igreja Católica se tornou mais do que apenas um problema para alguns de nós. Henrique VII é um cara muito interessante. Ele começou como um católico devoto, mas com o passar do tempo, mudou seu foco para estabelecer uma igreja independente que era separada do mundo secular. Esta foi uma jogada bastante significativa, e preparou o terreno para Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique VII, para assumir um papel na história inglesa que era feliz e trágica. Ela era mãe do rei, e sua influência na dinastia Tudor era enorme. Depois do que parecia uma eternidade, uma nova menina finalmente nasceu na família de Sir John Seymour, um importante nobre e oficial militar. Seus pais eram de uma família grande e unida, e ela nasceu em Wiltshire, que era Pará. RT da propriedade Wolfall. Não sabemos exatamente quando ela nasceu, mas a maioria dos historiadores acha que era por volta de 1508 ou 1509. Jane cresceu em uma área rural com muitas outras crianças, incluindo seus irmãos Edward e Thomas Seymour. Ambos passaram a ter papéis importantes na história inglesa. Jane era filha de um nobre, então recebeu uma educação básica que incluía leitura, escrita e limpeza. Ela não era tão hábil em idiomas ou ciências quanto algumas das outras esposas de Henry, mas tinha outras grandes qualidades.
A modéstia, a gentileza e a capacidade de criar conforto eram altamente valorizadas na era Tudor, e essas eram algumas das melhores qualidades de Jane. Eles chamaram a atenção do rei e ele pediu que ela fosse uma dama de espera da rainha Catarina de Aragão, o primeiro pretendente de Henrique VII nesse papel. Jane era uma pessoa gentil e dedicada que preferia ficar fora dos holofotes. Ela não desejou fama ou poder. Depois que o casamento de Henri e Catherine foi cancelado e ele se casou com Anne Boleyn, Jane continuou trabalhando para a nova rainha. Era por volta de 1534, durante esse período, que Anne Boleyn chamou a atenção do rei. Ela era conhecida por sua inteligência afiada e seu talento. Mas a essa altura, o rei estava se cansando dela. Ele esperava um filho, e seu temperamento não era exatamente uma partida para o dele. Isso estava começando a incomodar o rei, mas Jane era diferente. Por outro lado, sua bondade, calma e autocontrole deram a Henry uma pausa nos momentos difíceis que ele estava tendo com Anne. O relacionamento deles com Jane floresceu com o tempo. É claro que o rei começou a gostar dela mesmo antes da decisão final sobre o destino de Anne Boleyn em 1536. Quando a situação de Anne chegou a um lugar difícil, Henry começou a mostrar muita atenção. Uma maneira de ele fazer isso foi enviando uma carta para ela e um presente, uma bolsa cheia de moedas de ouro. Jane mostrou sua modéstia e cautela levou o presente a ser devolvido, com o doce sentimento de que ela só poderia aceitá-lo depois de se tornar a verdadeira esposa do rei. Isso a agitou ainda mais com Henry, que viu em ela não apenas um cônjuge em potencial, mas também um companheiro amável e leal. Infelizmente, Anne Boleyn foi acusada de traição, adultério e até bruxaria, o que deu a Henry uma desculpa para se separar dela. O julgamento por essas acusações foi realizado em maio de 1536, e no século XIX daquele mês, ela foi executada no andaime em Paris. Na Torre de Londres, apenas um dia após esse evento de partir o coração, em 20 de maio, Henry ficou noivo de Jane. Seymour era um sinal de que o rei estava ansioso para seguir em frente. O lindo casamento de Henry e Jane ocorreu em 30 de maio de 1536, na adorável Capela Royal, no Palácio de Whitehall. A cerimônia foi simples e sincera, diferente dos outros casamentos do rei. Isso pode ter sido porque Henry queria começar um novo capítulo na vida de Jane como rainha. Ao contrário de Anne Boleyn, Jane não procurou luxo ou poder político. Ela era conhecida por seu lema, obrigada a obedecer e servir, que refletia perfeitamente sua abordagem ao seu papel de rainha. Consort, ela era uma verdadeira joia. Ela criou uma atmosfera calma e harmoniosa, enquanto se afasta dos conflitos e intrigas que caracterizaram o reinado de seu antecessor, Henry. Cansado de emoções e escândalos violentos, Henry ficou encantado com a estabilidade de Jane. Os contemporâneos observaram que o rei parecia genuinamente feliz em sua companhia, o que era raro por sua natureza inquieta. Uma das principais tarefas de Jane como rainha era dar à luz um herdeiro masculino, que era a obsessão de Henry ao longo de seu reinado. A essa altura, o rei já tinha duas filhas, Mary por Catarina de Aragona e Elizabeth por Anne Boleyn. Mas, infelizmente, a ausência de um filho ameaçou a estabilidade da dinastia Tudor. Pobre Jane! Ela entendeu a importância dessa missão e aparentemente compartilhou as esperanças de Henry. Logo após o casamento, no início de 1537, ficou conhecido que ela estava grávida. A gravidez estava sob atenção do tribunal, e Henry estava preocupado. Jane mostrou muito cuidado e atenção em seu relacionamento, o que foi algo que ele não havia experimentado com suas esposas anteriores. Ele até cancelou algumas de suas viagens para estar com ela, o que mostrou o quão alto ele estava colocando a fasquia para esse novo relacionamento. Enquanto as gestações de Anne Boleyn geralmente não deram certo, Jane foi abençoada com um bebê saudável em 12 de outubro de 1537, em Hampton Court. O nascimento de Little Edward foi um momento tão feliz para Henry e Jane. Foi a primeira vez que o rei e seu tio tiveram um filho, e todos na Inglaterra foram deliciosos. O ar estava cheio de alegria e os sinos tocaram em toda a terra. As pessoas mantiveram festas e disseram orações especiais de agradecimento em suas igrejas. Em 15 de outubro, o novo bebê foi batizado em uma bela cerimônia com seus padrinhos. O arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer e o duque de Norfolk, Jane, estavam presentes no batismo, apesar dos problemas de saúde de Jane após o parto. Este evento destacou sua dedicação inabalável aos seus deveres que rainhas, não importa as circunstâncias. A presença de Edward, o futuro rei Edward VI, e seu nascimento fortaleceram a posição de Jane na corte. Henry carinhosamente se referiu a ela como sua verdadeira esposa, o que,
ele muitas vezes não falava muito bem dela, especialmente porque o relacionamento deles era tão difícil. Mas ele ficou muito feliz quando eles tiveram um filho. Infelizmente, sua alegria teve vida curta. Após o nascimento, a saúde de Jane rapidamente piorou. O nascimento foi difícil, e ela provavelmente estava com febre após o parto. Esta é uma complicação comum causada por infecção. Os historiadores modernos sugerem que existem algumas razões possíveis para os problemas de saúde do bebê. Pode ser que a higiene dela não estivesse parecida durante o parto, ou poderia haver alguns problemas com a placenta. Os primeiros sinais da doença surgiram alguns dias após o nascimento de Edward. Em 20 de outubro, sua condição ficou muito séria. Henry realmente amava Jane, mas ele não ficou ao lado dela o tempo todo. Isso poderia ter sido porque ele tinha medo de ela ficar doente. Mesmo sendo difícil imaginar, as pessoas esperavam que ela se recuperasse. Infelizmente, em 24 de outubro de 1537, Jane Seymour faleceu aos 28 anos, deixando Henry profundamente triste. A perda de Jane atingiu o rei, especialmente com força, mais do que a passagem de qualquer outra esposa. Para mostrar o quanto ele a estimou, ele organizou um grande funeral para ela em 12 de novembro na capela de St. George, no castelo de Windsor. Henry estava determinado a que Jane fosse colocada para descansar com honras completas. Ela merecia ser chamada de rainha, que mais tarde disse que queria ser enterrada ao lado dele. Isso foi concedido após sua morte em 1547. Outras esposas tiveram pior. Seus casamentos terminaram em divórcio ou execução. Mas Jane era diferente. Ela era a cônjuge ideal. Ela deu a ele um filho e sua reputação permaneceu impecável. Sua morte também marcou o fim do papel de Jane Seymour na história da Inglaterra, é moldada pela incrível jornada da Rainha Anne, que não apenas reinou como a Rainha da Inglaterra, mas também como a Rainha da Inglaterra e o Rei da Inglaterra. Nos últimos anos, ela escolheu dar uma volta da vida pública, permitindo que outras pessoas brilhassem enquanto se concentrava em sua jornada pessoal. Boleyn era uma mulher gentil e atenciosa. Ela pode não ter tido tanta influência política quanto Caterine de Aragona, mas trouxe uma paz de espírito ao rei que ele estava desaparecido há muito tempo. Sua modéstia e devoção fizeram dela uma figura que Henry idealizou após sua morte, como refletido em sua atitude em relação à memória dela. Jane foi a única das 6 esposas cuja morte causou uma tristeza tão profunda ao rei. Sua imagem ainda está conosco hoje, e lembramos dela como um símbolo de heroísmo materno e força silenciosa. Essas eram qualidades que eram especialmente raras na turbulenta Era Tudor. O reinado de Edward VI, filho de Henrique VII e Jane Seymour, foi marcado por mudanças significativas na vida religiosa da Inglaterra. Um dos aspectos principais desse processo foi a implementação de reformas litúrgicas radicais destinadas a essas mudanças, tudo sobre a remoção de tradições católicas e a adoção de princípios protestantes. Eles tocaram todas as partes dos cultos da Igreja, incluindo o idioma e o conteúdo. Isso teve um grande efeito na vida espiritual do país. Um dos primeiros passos nessa direção foi a adoção do Ato de Uniformidade em 1549, que marcou este foi um momento realmente importante na história da Igreja inglesa. O Conselho de Rochester, liderado por Edward Seymour, Duque de Somerset, apresentou o primeiro livro de orações comuns. Essas orações foram montadas pelo arcebispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Este livro foi uma coleção de textos litúrgicos. A mudança no idioma nacional não foi apenas o livro de orações comuns, era uma peça de tecnologia realmente importante que refletia a ideologia protestante. As pessoas que surgiram acreditavam que era importante para os fiéis entender o conteúdo dos serviços divinos e ter acesso direto a textos sagrados sem a mediação do clero. Incluiu orações, salmos e a ordem dos ritos, como batismo, comunhão e enterro. Ele também prescreveu uma ordem uniforme. O livro de oração comum foi um grande negócio. Foi criado para trazer ordem às muitas tradições e ritos locais que existiam desde a era católica. Foi um trabalho muito grande, e tudo foi graças a Cranmer. Ele trabalhou muito duro para misturar as novas ideias protestantes ao manter algumas das antigas tradições vivas. O novo serviço era uma lufada de ar fresco em comparação com a missa católica tradicional, onde a Eucaristia estava no coração da celebração. Essa nova abordagem se concentrou na alegria de compartilhar as Escrituras e a bela mensagem das leituras. Foi um lembrete gentil de que a comunhão é uma parte viva e crescente de nossa fé, como também foi visto pelos reformadores, como Martin Luther e John Calvin. E, no livro de orações comuns, ainda encontramos o mesmo espírito de conexão e comunidade.
É importante observar que o texto continha elementos que poderiam ser vistos como uma espécie de compromisso pelas tradições católicas. Por exemplo, manteve algumas orações pelos mortos e referências aos santos, que infelizmente causaram algum descontentamento entre os protestantes mais radicais, como John Knox, um pregador escocês que mais tarde se tornou uma das figuras-chave da Reforma da Escócia. Essa reação social era comum entre muitos ingleses. Essa nova ideia era especialmente popular nas cidades e entre as classes educadas. Tornou-se um símbolo de progresso e renovação espiritual. As pessoas ficaram emocionadas por ter a oportunidade de participar do culto em sua língua nativa. Isso fortaleceu a conexão entre a igreja e o povo, tornando a religião mais pessoal e compreensível. No entanto, nas áreas rurais, especialmente no Ocidente, em lugares como Cornish e Devon, a situação era um pouco complicada por causa da barreira do idioma. Muitas pessoas falavam da Cornualha e do inglês, e era quase tão difícil para elas quanto o latim. Assim, em 1549, houve um grande protesto chamado Livro de Oração. As pessoas que começaram queriam se livrar do livro de orações comuns. O retorno ao livro de oração comum de acordo com os antigos ritos foi um momento difícil para todos. Os rebeldes, incluindo camponeses e pequenos agricultores, assumiram o controle de várias cidades e cercaram a Exeter. Infelizmente, as forças do governo sob Lord Hazel tiveram que suprimir a rebelião, o que resultou na trágica perda de milhares de vidas. Este evento nos mostrou que as divisões religiosas estavam muito presentes na sociedade inglesa durante esse período. Na época, a região ainda estava se recuperando da derrubada de Edward Seymour em 1549. Eventualmente, o poder mudou para John Dudley, conde de Warwick, que mais tarde recebeu o título de Duque de Northumberland. Dudley foi um governante forte e prático que apoiou o crescimento do protestantismo. Sob sua liderança, o segundo ato de uniformidade foi aprovado em 1552. Isso foi acompanhado por uma versão atualizada do Livro de Orações Comuns. Este documento estava a um grande passo da versão anterior. Removeu elementos católicos, como orações pelos mortos e referências ao purgatório. Agora, a Eucaristia foi comemorada exclusivamente como parte do ato memorial. A presença real de Cristo em pão e vinho era uma coisa linda. Aproximou a liturgia anglicana dos padrões calvinistas. Os altares nas igrejas foram substituídos, e o segundo ato de uniformidade também apertou o controle sobre a prática religiosa. Ele impôs participação obrigatória nos serviços de domingo e férias, levando a multas para aqueles que evitavam esse dever. A igreja queria fazer parte do serviço da mesa e destacar o simbolismo significativo da comunhão. Eles fizeram isso concentrando-se em compartilhar a palavra de Deus e em ter todos na congregação lendo a Bíblia juntos. O segundo ato de uniformidade também abordou as práticas religiosas, incluindo o obrigatório para que todos participem de serviços de domingo e férias. Ei, eu só queria que você soubesse que existem alguns serviços e multas para aqueles que não seguiram essa regra. Trata-se de garantir que todos estejam na mesma página com as regras protestantes. Se alguém não cumprisse, eles poderiam ter uma multa ou até um pouco de tempo na prisão, o que mostra o quão sérias as reformas eram. Mas aqui está a parte legal. Também deu aos padres instruções claras sobre como. Ei, eu só queria que você soubesse sobre esse regulamento realmente interessante desde o dia. Era tudo sobre garantir que as igrejas seguir as novas ideias protestantes e ainda não estavam fazendo as coisas da maneira católica. Eles imprimiram este livro de orações e o enviaram para todas as igrejas do país. Deve ter sido um grande esforço, especialmente porque eles não tinham muitos recursos de impressão naquela época. As autoridades eram realmente rigorosas em garantir que todos estivessem seguindo as novas regras, e se os padres não cooperarem, eles poderiam até ter problemas, como mesmo execuções públicas. O clero falou e pediu às pessoas que resistissem às reformas. Essas medidas foram boas por um curto período de tempo, mas tornaram as pessoas que ainda acreditavam nas crenças católicas infelizes, especialmente nos condados do norte, onde o protestantismo não era tão popular. Ao mesmo tempo, foram feitas mudanças nos cultos da igreja, e houve um grande esforço para destruir os símbolos católicos. Nas igrejas em toda a Inglaterra, estátuas de santos foram destruídas, os ícones foram queimados e os vitrais foram quebrados. A crença protestante de que essas coisas eram ídolos e foi contra a verdadeira fé fez essas ações parecerem boas. Em Londres e outras grandes cidades, essas campanhas foram bastante organizadas. As autoridades locais estavam no comando, mas às vezes, nas áreas rurais, esses eventos se transformaram em pogroms caóticos. As pessoas ficaram chocadas com o que aconteceu porque,
Para muitas pessoas, a propriedade da igreja e os altares eram uma grande parte de sua vida espiritual. Esses eventos também afetaram a vida cotidiana dos crentes. Por exemplo, a ordem da comunhão foi alterada. Agora, o pão e o vinho são distribuídos a todos os presentes, não apenas aos padres. Isso simboliza a igualdade diante de Deus, um importante princípio protestante. No entanto, essa inovação causou controvérsia. Alguns sacerdotes e paroquianos se recusaram a tomar comunhão da nova forma, considerando-o profano. Em resposta, as autoridades estavam realmente preocupadas com as pessoas que ainda estavam seguindo os ritos antigos, então eles colocaram algumas novas regras e começaram a investigar. Às vezes, as famílias se reuniam em segredo para realizar serviços católicos, e isso era perigoso porque podiam ter problemas por isso. As mudanças nos cultos da igreja sob Edward VI foram mais do que apenas religião, eles também eram sobre cultura. A mudança para o inglês foi um grande negócio. Ajudou mais pessoas a aprender a ler, pois as pessoas queriam ler os textos dos serviços e a Bíblia por conta própria. Isso também ajudou a educação e a impressão a crescer. Mas, ao mesmo tempo, as mudanças tornaram ainda maiores as diferenças entre protestantes e católicos. A literatura e os sermões daquela época nos mostram que escritores protestantes como Latimer ficaram felizes com a nova ordem porque pensaram que isso trouxe de volta a pureza do cristianismo primitivo. Mas, nos Estados Unidos, os panfletos católicos subterrâneos se manifestaram contra as reformas, chamando-as de heresia e traição. Isso é interessante porque as reformas litúrgicas radicais. O trabalho realmente não terminou até que Edward VI falecesse em 1553. Muitos deles foram apenas temporários, mas lançaram as bases para a igreja anglicana que temos hoje. Eles combinaram crenças protestantes com algumas das antigas tradições, introduziram o livro de orações comuns e muito mais. As mudanças feitas nos serviços foram um passo importante para moldar a identidade religiosa nacional que continuou a se desenvolver no século seguinte. Então, esse período do reinado de Edward VI deixou uma impressão duradoura na história da Inglaterra como um tempo de grandes mudanças que moldaram a imagem espiritual do país. A Marinha de Tudor e seu crescimento neste período foi uma parte realmente importante da história inglesa. Tudo começou no final do século XV e terminou no início do século XV, o que o torna um grande estágio da história inglesa. Foi uma época em que a Inglaterra mudou muito. Passou de uma pequena nação insular para um forte poder marítimo. Tornou-se tão poderoso que poderia competir com os grandes impérios europeus da Espanha e Portugal. Isso ocorreu porque a Inglaterra desenvolveu sua frota e explorou mais do mar. O povo de Pridnestrovie foi impulsionado pelas necessidades internas e externas do país. A ambição dos monarcas de fortalecer sua influência na era da descoberta foi iniciada por Henrique VI, que chegou ao poder em 1485 depois de vencer a Batalha de Bosworth, que encerrou a Guerra das Rosas. Foi uma época em que a Inglaterra foi enfraquecida por décadas de conflitos internos. Henrique VII viu a criação de uma frota como uma maneira de proteger o país de ameaças externas e ajudar a economia desenvolvendo infraestrutura e comércio marítimos. 1. Se os primeiros passos foi construir grandes navios que pudessem ser usados para fins militares e comerciais. Por exemplo, em 148, um navio regente pesando cerca de foi lançado. Este navio era tão importante para a Inglaterra. Foi um dos primeiros da Marinha Real a ter artilharia, o que era um grande negócio para os navios ingleses na época. Isso mostra que Henrique VI queria tornar a Marinha da Inglaterra mais forte. O navio também ajudou a manter as relações comerciais com a Europa, especialmente com a Holanda. Em 1496, eles assinaram um importante acordo comercial chamado Intercursus Magnus. O tratado foi realmente importante porque deu aos comerciantes ingleses acesso aos mercados europeus. Isso ajudou o tesouro a obter mais dinheiro e ajudou a construção de navios a crescer. Mas a Marinha de Tudor realmente começou a crescer com Henrique VII, que se tornou rei em 1509. Esse rei realmente queria tornar a Inglaterra um grande poder, então ele usou muitos recursos para construir uma forte marinha. Henry VII pode ter começado com apenas alguns navios, mas durante seu reinado, ele trabalhou duro para aumentar seu número em mais de um quarto. Seu tempo como rei foi marcado por mais do que apenas cultivar a frota. Ele também fez grandes mudanças na forma como os navios foram construídos. Uma das coisas mais legais que ele fez foi adicionar artilharia aos navios. Isso mudou totalmente a maneira como as batalhas navais foram travadas. Em vez de embarcar navios, as batalhas podem ser travadas à distância usando armas de tamanhos diferentes.
A Mary Rose, um navio super famoso a partir deste momento, é um ótimo exemplo dessas mudanças. Em 1511, este navio foi um verdadeiro avanço tecnológico. Tinha cerca de 45 metros de comprimento e carregava mais de 90 armas, incluindo armas de bronze pesadas e culverinas de ferro leve. A Mary Rose foi construída com os últimos desenvolvimentos na construção naval, como um casco reforçado e portas de armas baixas que permitiram disparar quase no nível da água. Este navio serviu como carro-chefe da frota de Henrique VIII e participou de várias campanhas militares contra a França. No entanto, em 1545, durante a Batalha de Mary Rose, afundou por Portsmouth. Os restos da Marinha Tudor que foram recuperados no século XX eram um verdadeiro tesouro para os historiadores. Eles nos deram tantas informações valiosas sobre a indústria de construção naval da época. E Henrique VII estava ali com eles, sempre prestando muita atenção à infraestrutura da frota. Ele fundou os estaleiros em Deptford e Woolwich, que se tornou centros super importantes para construir e consertar navios. Além disso, ele estabeleceu o Almirantado, a primeira organização centralizada desse tipo. Gerenciamento. Sua frota foi usada muito nas guerras estrangeiras, especialmente contra a França em 1512. Os navios ingleses sob seu comando foram usados para coordenar as operações navais com mais eficiência. Edward Howard foi vitorioso na Batalha de Brest, destruindo vários navios franceses e capturando uma carga valiosa. Esse sucesso demonstrou o potencial da nova frota e fortaleceu a confiança de Henrique VII. Depois que o rei Henrique VII faleceu em 1547, seu filho Edward VI assumiu o trono. Por alguns anos, Edward VI foi guiado pelos regentes até que ele faleceu em 1553. Durante esse período, a Marinha fez um ótimo trabalho protegendo as costas e mantendo as rotas comerciais. Essas rotas comerciais eram muito importantes para a estabilidade do país. Os navios que o rei Henrique VII haviam dado a seu filho foram acostumados para patrulhar o canal e proteger contra piratas. As tradições marítimas estabelecidas pelo monarca anterior foram preservadas com muito cuidado durante o reinado da rainha Elizabeth I, que subiu ao trono em 1558. Ela herdou um país em tempos desafiadores, com conflitos religiosos em andamento entre católicos e protestantes e a ameaça iminente da Espanha. Esses desafios criaram uma tensão constante, mas a rainha Elizabeth habilmente conseguiu navegá-los. A frota era uma maneira maravilhosa de tornar a Inglaterra mais forte e mais influente além de suas fronteiras. Elizabeth continuou a melhorar a frota, concentrando-se na construção de navios mais leves e manobráveis que poderiam suportar os volumosos galeões espanhóis. Um desses navios foi a Arca Roe, construída em 1587. Este navio pesava cerca de 800 toneladas e estava equipado com 44 armas. Tornou-se o carro-chefe da frota inglesa. Em um momento realmente importante da história, Elizabeth, eu era um grande defensor das expedições marítimas que combinavam exploração, comércio e pirataria. Uma das principais pessoas envolvidas nesta época foi Francis Drake, cujas aventuras trouxeram à Inglaterra não apenas a riqueza, mas também a fama. Em 1577, Drake fez uma expedição Quebeca. A primeira circunnavegação do mundo sob a bandeira inglesa. Era um pequeno navio, com cerca de 20 metros de comprimento, mas forte o suficiente durante sua viagem através dos oceanos Atlântico e do Pacífico. Drake visitou os portos espanhóis na costa sul-americana. Ele trouxe de volta ouro e prata e depois voltou para a Inglaterra em 1580 com uma carga no valor de mais de $500 mil. Essa aventura não apenas adicionou ao tesouro inglês, mas também mostrou que a frota inglesa poderia viajar para longe de suas águas domésticas. Uma das áreas mais significativas de expansão naval sob o governo de Elizabeth foi o desenvolvimento da América do Norte. Em 1580, Walter Raleigh, um dos favoritos da rainha, organizou uma expedição para estabelecer uma colônia na ilha de Roanoke. Em 1585, foi feita uma segunda tentativa nas margens da Virgínia, em homenagem a Elizabeth, conhecida como a Rainha Virgem. Infelizmente, foi uma falha devido à falta de recursos e conflitos com a população local. Mas você sabe, foi na verdade o começo da colonização inglesa do Novo Mundo. Ao mesmo tempo, navegadores intrépidos como Martin Frobisher enfrentaram as águas geladas do Ártico em busca de uma rota para a Ásia pela passagem noroeste. Em 1576, Frobisher descobriu a baía que acabaria sendo o nome dele. Ele trouxe de volta algumas amostras de minério na esperança de encontrar ouro, mas, infelizmente, ele não encontrou nenhum.
Apesar de não produzir benefícios econômicos imediatos, essas expedições foram incrivelmente valiosas. Eles expandiram nosso conhecimento geográfico e fortaleceram a economia da região. Isso levou a reputação da Inglaterra como um poder marítimo que fica mais forte e mais forte. Tudo isso veio à tona na Batalha da Marinha de Tudor com a Armada Espanhola em 1588. Espanha, liderada por Filipe II, queria derrubar Elizabeth e restaurar o catolicismo à Inglaterra. Para esse fim, eles reuniram uma enorme frota de 130 navios, incluindo galeões pesados e navios de transporte com cerca de 20. A Armada Espanhola, conhecida como Invincible, partiu para a costa inglesa em julho de 1588. A frota inglesa, liderada por Lord Charles Howard e Francis Drake, foi melhor preparada. Os navios ingleses eram menores e mais leves, o que lhes permitia manobrar mais rápido que os navios espanhóis. Na noite de 28 de julho, a frota inglesa superou os espanhóis, dando aos ingleses a vantagem da batalha. Os ingleses usavam fogueiras para incendiar os navios e dirigi-los em direção à frota espanhola, na esperança de assustar seus oponentes. Então, na Batalha de Gravelina, a artilharia inglesa deu um golpe significativo, destruindo vários navios espanhóis. Uma tempestade feroz adicionada à derrota. Muitos dos navios sobreviventes da armada acabaram na praia das margens da Irlanda. É realmente incrível que apenas metade da frota voltasse à Espanha. A vitória sobre a Armada Espanhola foi uma mudança total na história. A Marinha de Tudor fez um trabalho incrível em manter a Inglaterra em segurança e também pressionar seriamente o domínio naval da Espanha. Isso abriu várias novas oportunidades de expansão para os britânicos. Após essa batalha, os navios ingleses começaram a explorar rotas comerciais para a Ásia e a América e também conseguiram seus patos seguidos no Atlântico. A frota tornou-se um símbolo do orgulho nacional e uma maneira de a Inglaterra construir sua marinha. A marinha e a expansão naval foram resultado de um monte de monarcas, começando com Henrique VI, continuando sob Henrique VII e atingindo seu pico sob Elizabeth I. É difícil acreditar, mas, graças à construção de navios poderosos, ao desenvolvimento da tecnologia e à coragem dos navegadores, a Inglaterra foi capaz de entrar no estágio mundial, sobre o desenvolvimento geográfico e a geográfica e a exelina e a coragem e a cessão de pessoas. O patrocínio cultural e artístico sob os reis Tudor em propriedades privadas de Edward VI, que reinou de 1547 a 1553, representa um estágio único na história cultural inglesa. Esse período foi associado à transição para o protestantismo e à influência da reforma na arte, literatura e música. Edward VI subiu ao trono aos 9 anos de idade após a morte de seu pai, Henrique VIII. Seu reinado foi realizado sob a liderança. Os 2 primeiros regentes foram Edward Seymour, Duque de Somerset, e depois John Dudley, Duque de Northumberland. Como o rei era tão jovem e a política era tão instável, a vida cultural em sua corte continuou a se desenvolver, embora houvesse algumas mudanças religiosas rigorosas que afetaram a natureza do patrono artístico. Idade. Essas mudanças foram diferentes do apoio de seu pai. As artes realmente floresceram durante o reinado de Edward VI, que era conhecido por suas celebrações luxuosas. Por outro lado, Edward VII era um pouco mais reservado, mas ele ainda apoiava as artes porque queria fortalecer a identidade protestante da Inglaterra. Uma das coisas mais interessantes sobre seu reinado foi o uso da arte e da literatura para espalhar ideias protestantes. Após o intervalo com Roma, Henrique VII. A reforma foi um momento de grande mudança. Muitos líderes religiosos, como o arcebispo Thomas Cranmer, queriam compartilhar a fé protestante com o povo. Eles trabalharam duro para criar belos livros e imagens para ajudar as pessoas a entender e abraçar as novas crenças. Em 1548, eles publicaram o Livro da Oração Comum, o primeiro livro de oração oficial em inglês. Este livro ajudou as pessoas a se unirem em sua adoração. Também se tornou um monumento literário realmente importante que refletia a simplicidade e a clareza da liturgia protestante. Sua linguagem, desprovida de pompa de ritos católicos, era acessível a pessoas comuns, o que contribuiu para a disseminação da alfabetização e da consciência religiosa. O patrocínio artístico sob Edward VI também estava intimamente ligado a mudanças na Igreja. A Segunda Reforma levou a uma revisão radical do papel da arte na prática religiosa nos Estados Unidos. Eles acreditavam que a decoração excessiva poderia ser uma forma de idolatria. Assim, em 1547, pouco depois de Edward VI assumir o trono, um movimento para remover imagens religiosas, chamadas iconoclasmo, começaram em toda a Inglaterra.
Durante esse período, as estátuas dos santos foram derrubadas, os vitrais foram quebrados e as paredes da igreja foram caiadas de branco para remover os afrescos. Esse movimento atingiu seu pico em 1548 e 1549, quando o Conselho de Regina emitiu decretos ordenando a destruição de todos os símbolos pop. Enquanto muitas obras de arte tradicionais foram perdidas, a arte desempenhou um grande papel nesse processo, ajudando a criar novos tipos de cultura visual que se encaixam bem nas crenças protestantes. Uma área onde isso aconteceu foi a criação de gravuras. Essas gravuras foram usadas para ilustrar textos religiosos e propaganda. Em 1549, a Grande Bíblia foi reimpressa pela primeira vez. Esta edição foi publicada sob Henrique VII em 1539. Ele veio com uma série de gravuras que foram feitas em um estilo rigoroso. Eles também eram minimalistas, o que significava que se concentravam na história das cenas bíblicas. Eles não tinham muita decoração extra. Essas ilustrações foram inspiradas no trabalho de mestres protestantes europeus como Lucas Cranach, o Velho. O trabalho de Cranach era realmente popular na Alemanha e na Inglaterra. John Day e outros gravadores trabalharam duro para criar belos materiais impressos que todos poderiam desfrutar. Esses materiais geralmente mostravam cenas dos Antigos e Novos Testamentos, destacando o poder da música. Durante o tempo de Eduardo VI, houve grandes mudanças por causa da reforma. Sob Henrique VII, a música da igreja mantinha algumas tradições católicas, como cânticos polifônicos complexos em latim. Mas sob Edward, o foco mudou para tornar a música mais simples e acessível para todos. Em 1549, o livro de orações comuns surgiu e levou a novos padrões musicais para a Igreja da Inglaterra. Os serviços anglicanos tiveram que incluir hinos, que eram canções de adoração. A coisa maravilhosa sobre o hino do hino protestante é que todos poderiam entendê-los. Eles substituíram as antigas mesai latinas, que foram cantadas em latim. O compositor John Merbecke foi muito importante nessa mudança. Ele trabalhou no tribunal em 1550 e publicou um acompanhamento musical no livro da oração comum, que também é conhecida como Merbecke's. Sua música era sobre a melodia, tocada em uníssono para que todos pudessem participar. Essa foi uma grande mudança da rica polifonia da época anterior, mas se encaixava perfeitamente com crenças protestantes. Junto com Merbecke, outros músicos continuaram trabalhando na corte de Eduardo VI, adaptando seus talentos às novas condições. John Shepherd, por exemplo, criou obras eclesiásticas e seculares. Seus hinos, escritos para serviços anglicanos, combinaram simplicidade com uma melodia graciosa que... Shepherd era uma figura popular entre o clero e as pessoas comuns. Ele brincou com as letras em inglês, criando obras que colocam clareza de palavra à frente da complexidade musical. Seu conte a Rubian ao desenvolvimento da música protestante chamou a atenção da Igreja da Inglaterra, mesmo depois que o reinado de Edward terminou. Ele continuou servindo na corte de Maria I, que ajudou a criar uma ponte entre as tradições católicas e a nova identidade anglicana. Isso levou a um estilo único de música da Igreja inglesa. E o lado literário das coisas foi igualmente emocionante. É importante observar que, embora se concentrasse em temas religiosos e moralistas, um dos exemplos mais impressionantes foi um escritor e dramaturgo que apoiou ativamente a reforma em 1547 e 1548. Bale escreveu várias peças, como As Três Leis e As Tentações de Cristo, a iluminar o público no espírito de valores protestantes. Esses trabalhos foram caracterizados por diretoria e didatismo, usando personagens alegóricos como fé, esperança e pecado para transmitir a mensagem da reforma. Antes disso, Bale também estava envolvido na historiografia, compilando biografias de escritores e reformadores ingleses que ajudaram a moldar uma identidade nacional enraizada em crenças protestantes são realmente interessantes. Outra figura importante no mundo literário durante esse período foi Hugh Latimer, Bishop. De 1548 a 1549, Latimer compartilhou uma série de sermões na corte de Eduardo VI, incluindo o conhecido Sermão no Arado. Esses sermões, que foram publicados posteriormente, foram escritos de uma maneira animada e acessível que incentivava a purificação e apoio moral à reforma. Latimer usou imagens simples da vida cotidiana, como o trabalho de Plouman, para fazer seus pontos. Seu trabalho não foi apenas interessante, também teve um forte impacto. A fé protestante também desempenhou um papel no desenvolvimento da prosa inglesa, que se tornou seu próprio gênero literário. A educação também se tornou uma importante área de apoio sob Eduardo VI, embora fosse menor de escopo do que durante o reinado de seu pai.
Logo após sua adesão ao trono em 1547, o rei apoiou o uso da língua inglesa como seu próprio gênero literário. Ele estabeleceu várias escolas conhecidas como Escolas de Gramática de Edward VI, projetadas para ensinar crianças de classe média ou básico do. O currículo foi influenciado por uma variedade de fontes, incluindo teologia latina, grega e protestante. Foi baseado em ideias humanísticas, mas com ênfase na educação religiosa. Por exemplo, a escola em Birmingham, fundada em 1552, recebeu uma carta real e se tornou um centro de treinamento para futuros padres e funcionários públicos. Essas escolas foram projetadas para. Além das peças de John Bally, os dramas escolares escritos em latim e inglês foram encenados no tribunal. These productions were often staged in educational institutions, such as Westminster School, where students acted out scenes from classical classics, such as the New York School of Music and 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 the New York School de Música e a Escola de Música de Nova York 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 e a New York York School e a Escola de Nova York e a Escola da 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 Escola e da Escola da Escola da Escola da Escola e 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 da Escola e a Escola de Música e a Escola de Música de Nova York 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 e o N. E.W. York School of Music and the New 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 York School of Music. The headmaster of Eton a Escola escreveu este trabalho, que é considerado uma das obras de literatura mais populares do mundo. As primeiras comédias inglesas combinaram elementos do drama romano com humor local, contando sobre as aventuras de um noivo educado. Tais produções serviram não apenas como entretenimento, mas também como uma maneira de ensinar a moral e a retórica dos jovens. A arquitetura sob Edward VI não era tão grandiosa quanto a arquitetura sob Henrique VII, mas ainda refletia a tendência cultural da época. Um dos projetos notáveis foi a construção de St. a bela capela de George em Windsor Castle. Tem uma história rica. Foi lá que o trabalho começou em 1548 para atualizar os interiores para os padrões protestantes. As opulentas decorações católicas foram substituídas por painéis de madeira mais modestos e bancos, que enfatizaram a funcionalidade do espaço de oração e reunião. Além disso, em 1550, as reformas começaram em algumas residências reais, como Placentia Palace em Greenwich, onde Edward nasceu. Essas mudanças visavam tornar os espaços mais práticos e acolhedores para todos. Eles fizeram o possível para manter o pátio agradável e aconchegante, mas não tinham tanto dinheiro quanto antes, o que significava que eles tinham que ter mais cuidado com seus recursos. Seu apoio durante o tempo de Edward eu também era importante. Embora essas áreas ainda fossem bastante novas, em 1550, o cartógrafo inglês Richard Lyne começou a trabalhar em um mapa das Ilhas Britânicas que mostravam os novos limites administrativos que haviam sido estabelecidos. Após as reformas, este projeto mostrou que o tribunal estava interessado em saber tudo sobre seu território. Isso foi importante para governar o país no futuro. Alguns estudiosos, como John Day, que mais tarde se tornaram um conhecido matemático e astrólogo, iniciaram suas carreiras durante esse período. Eles obtiveram o apoio dos círculos da corte. Em geral, a coisa cultural e maravilhosa sobre o patrocínio artístico de Edward VI era que estava profundamente imbuído do espírito da reforma protestante. Isso o distinguiu da abordagem mais secular e luxuosa de seus antecessores. Apesar de sua tenra idade, esse período deixou uma marca significativa na história da cultura inglesa.
Contribuiu para o desenvolvimento da identidade nacional e a formação de novas tradições artísticas, arte, música, literatura e educação. O tribunal era mais do que apenas um lugar bonito. Era uma ferramenta poderosa que ajudou a fazer grandes mudanças na religião e na sociedade. Isso nos mostra a mudança complicada pela qual a Inglaterra passou da Idade Média até o início moderno.